Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo, tá? O vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre análise de circuito, tá? A gente vai estar entrando aqui começar a analisar circuito. É um circuito bastante simples, mas que a gente vai estar aí tendo assim um bom conhecimento, tá? Para ter esse início aí uma base bem elaborada para quem quer entrar nesse mundo da eletrônica, tá? Lembrando pessoal que esse vídeo é exclusivo e sem custo para nosso inscrito aqui no canal de Eletrônica com TV, tá? Estarei postando cerca de 30 a 60 vídeos, né? Como sempre eu estou falando, todos ricos em detalhes, né? Sobre eletrônica básica e direcionado sempre a análise de defeito, né? É fundamental para quem está iniciando e quer ter uma base muito boa, assim, um rumo a seguir dentro da área de eletrônica, dentro do mundo da eletrônica, tá? Como eu falei, na aula de hoje a gente vai falar sobre análise de circuito, tá? A gente vai estar aí assim, falando de uma forma para todo nível de pessoas, né? Todo nível de pessoas que estão iniciando, pessoas que às vezes já tem um bom conhecimento aí na área da eletrônica, mas que às vezes precisa ter uma base legal, tá? Lembrando, tá, que nossos vídeos sempre vão estar divididos em duas partes, né? A primeira parte eu vou falar sobre o dimensionamento, né? Para vocês entenderem como funciona o circuito ou componente, e a segunda parte é falar sobre a análise de defeito, né? Quais os defeitos que ele pode apresentar, tá? Então vamos lá para a nossa aula, pessoal. Lembrando, pessoal, que aqui nós temos aqui um circuito que ele foi apresentado para vocês nas nossas primeiras 3 aulas, tá? Eu apresentei as grandezas eletrônicas, né, as grandezas elétricas que a gente precisa ter na cabeça, a formação de ideia dessas grandezas, né, como a tensão, né, a corrente e a resistência, tá? Ambas são elas são assim, como é que eu posso dizer, elas funcionam em conjunto, tá? Então vamos lá. Eu preciso, pessoal, que vocês tenham montado, caso vocês ainda não tiver montado, vocês montam uma fonte para vocês aí de 3 volts, 5 volts, né? Pode ser 3 volts com pilha, 6 volts com bateria, tá? 9 volts, 12 volts, vocês montem, tá? Vocês procuram aí, é fácil vocês comprar ou encontrar aí, até em lixões aí, vocês conseguem encontrar isso, tá? Uma chave liga, desliga, tá? E uma lâmpada, tá? Pode ser essa lâmpada, ela pode ser um LED, ela pode ser uma lâmpada mesmo, né? Pode ser uma lâmpadazinha com um pouco mais do que um LED, tá? Mas assim, eu não sugiro aqui colocar nesse primeiro momento um LED, porque ele vai precisar ter um resistor aqui para controlar a corrente, tá? Mas eu sugiro que vocês montem um circuitozinho desse, tá? Ó, tranquilo. Por quê? Porque esse circuito nós vamos usar bastante para ter o entendimento de como funciona um circuito, tá? Como eu falei, isso aqui é um circuito configurado, mas que ele é a base de tudo. Vamos dizer que aqui é um circuito que ele é feito com 3 componentes, tá? Ou seja, uma bateria, uma chave e uma lâmpada, tá? Ou seja, só tem 3 componentes aqui, mas poderia ser 200 componentes, 300 componentes. Ou seja, a gente precisaria ter aqui uma bateria, vamos supor que aqui seja uma bateria de carro, ou uma bateria de uma moto, ou uma bateria aí de um no-break, ou uma bateria de notebook, ou qualquer coisa desse tipo, tá? Ou uma carga que vem da rede elétrica para uma TV. Ou seja, a gente precisa de uma força, a gente precisa de uma tensão aqui para que o nosso aparelho chegue a funcionar, o nosso objeto chegue a funcionar. Então, para que ele funcione, eu preciso ter aqui uma energia para impulsionar o nosso circuito, tá?
E eu também preciso de uma chave, tá? Eu preciso dessa chave para poder controlar a nossa força aqui da nossa bateria, a nossa tensão que está aqui. Então eu preciso de uma chave para ligar e desligar, porque senão ela vai ficar ligada até descarregar. Então eu preciso de uma chave para controlar, tá? E essa chave é uma ignição de um carro, é um botão liga desliga de uma TV, é uma coisa mais ou menos nesse sentido, tá? E aqui é uma lâmpada, tá? Uma resistência, vamos dizer assim, que vai funcionar, ou seja, essa lâmpada vai acender e vai apagar. Ou seja, isso aqui poderia ser todo um circuito que pode funcionar ou não, tá? Então isso aqui é como se fosse um 100, 200 componentes, como se fosse uma placa. Então é mais ou menos assim que esse circuito está representando aqui micro. Ele está no menor tamanho que seja para ele funcionar, ou seja, uma tensão aqui, uma chave e uma resistência. Mas no fundo isso aqui é como se funcionasse uma placa de TV, ou seja, ligada aqui na energia, tivesse uma placa fonte e aqui uma placa principal, ou seja, é como se isso aqui fosse um componente grande, como aqui fosse um celular, que fosse a bateria do celular, que o botão que liga as fontes aqui e aqui seja a placa do celular, ou seja, é como se fosse um circuito, só que ele é mínimo, ele é um circuito mínimo, tá? Micro, ou seja, assim, para a gente facilitar o aprendizado, tá? Então, pessoal, eu preciso que vocês montem esse circuito, tá? Para que a gente chegue a fazer os testes, vocês façam os testes aí durante a semana, durante os dias aí, assim, na disponibilidade de tempo que vocês venham a ter, tá? Mas é interessante a gente montar, porque tudo que a gente está falando aqui na parte teórica aqui, explicando para vocês, mas é interessante que vocês façam isso na prática para vocês aprenderem, tá? Então esse circuito nós vamos apresentar ele de duas formas. Eu vou apresentar ele para vocês de uma forma para a gente testar ele, como se a gente fosse testar uma placa, né? Ou quando fosse testar uns componentes dentro de uma placa. E a gente vai testar também ele, não sei se vai dar tempo nesse vídeo, mas a gente ainda vai já fazer uns testes aqui, mas talvez no próximo vídeo eu vou apresentar os defeitos que isso pode apresentar, pode chegar a apresentar, os componentes podem chegar a apresentar e a gente saber identificar esse defeito, tá? E isso nós vamos fazer nesse pequeno circuito, mas é como se fosse uma placa grande, beleza? Então a ideia é essa, tá? Então vamos lá iniciar. Vocês peguem a bateria de vocês aí, tá? Eu vou utilizar aqui uma bateria de 9 volts, tá? Vou utilizar uma chave, liga, desliga e essa lâmpada aqui, tá? O que acontece, pessoal? Vocês têm que ter isso em mente que, vamos dizer assim, montar esse circuito, ele vai entrar na mente de vocês, tá? Então vai perder tempo ali soldando alguma coisa, mexendo alguma coisa, e ali vocês vão descobrir novidades e como fazer de uma forma diferente. Se eu pegar 10 pessoas e pedir para montar esse circuito, vão montar praticamente 10 projetozinhos diferentes, tá? Mas o intuito sempre vai ser o mesmo. Então vamos lá, pessoal, eu coloquei aqui a bateria de 9 volts, tá? Vocês têm que utilizar o multímetro de vocês aí, vocês colocam o multímetro de vocês em VDC, ou seja, em corrente contínua, tá? O multímetro de vocês vai ter dois tipos lá de seleção, de seletorzinho quando você for selecionar. Vai ter um que vai ter um tiozinho em cima, essa quer dizer que é uma corrente alternada, ou seja, é como se fosse a corrente da rede elétrica. Então você usar a outra, aqui tem um Vzinho com 3 pontinhos em cima, que quer dizer corrente contínua, tá? Então é VDC, corrente contínua, beleza? Que a gente vai utilizar aqui, porque a gente vai estar utilizando baterias, beleza? Então vamos lá. Pessoal, carreguei minha bateriazinha aqui. Nós vamos pegar nesse ponto aqui. Primeiro, pessoal, nós vamos utilizar, para ficar mais legal, vamos utilizar logo esse circuitozinho ele funcionando, tá? Vamos aqui, vamos colocar aqui, ó,
Mas antes, que vai apresentar uma listrinha aqui, mas antes vamos fazer um teste aqui, tá? Vocês colocam o multímetro aqui no terra, tá? Como se fosse no negativo da bateria, tá? Coloque a ponta preta aqui e coloquem a ponta vermelha aqui perto do positivo, tá? Antes dessa chave, tá? Vocês vão notar que aí vai apresentar a carga da bateria, tá? Se for 9 volts, vai apresentar 9 volts. Se for 12 volts, vai apresentar 12 volts, tá? Tranquilo? Aí vamos lá. Vamos ligar aqui a nossa bateria, nosso circuito, tá? Ó. Eu liguei nosso circuito. Os elétrons começaram a circular, tá? Esses pontinhos verdes aqui são os elétrons, tá? A corrente circulando aqui na nossa bateria, tá? O que acontece, pessoal? Eu vou até explicar para vocês, para quem não assistiu outro vídeo, vocês estão vendo aqui que os elétrons estão vindo nesse sentido, tá? Quem não assistiu nosso vídeo anterior, assistam, tá? Porque os elétrons estão nesse sentido aqui convencional, a gente chama esse sentido convencional, tá? Mas na realidade ele é o contrário, ele está vindo do negativo para o positivo, e a gente chama esse sentido do negativo para o positivo de real. O real ele está saindo daqui para cá, mas no convencional, né, que a população usa, todo mundo usa, que é nesse sentido aqui. Então a gente vai usar também nesse sentido, que é para facilitar o nosso entendimento, tá? Mas a gente técnico, a gente que está aprendendo, tem que ter esse entendimento que ele sai do negativo para o positivo, tá? Mas a gente vamos trabalhar nesse sentido aqui para facilitar, beleza? Então vamos lá. No momento que eu liguei a minha bateria, começou a circular os elétrons, beleza? Mas faz de conta que eu não estou vendo esses elétrons circulando. Nós vamos pegar a nossa ponta preta do multímetro e colocar aqui. E nós vamos fazer a nossa primeira medição. Nosso primeiro teste. Tem que ser, coloca a ponta vermelha bem nesse ponto, tá? Então se você coloca a ponta preta nesse ponto e a vermelha nesse ponto, nós temos que ter 9 volts. No meu caso aqui, que eu coloquei a bateria de 9 volts, eu tenho que ter 9 volts. Se você tem 12 volts aí, a sua bateria tem que ter 12 volts, tá? O que acontece? Eu vou pegar a minha chave, pessoal, que está ligada aqui, e vou fazer uma medição nela, tá? Deixando a minha própria ponta aqui, tá? Preta. Agora eu vou medir aqui antes da chave. Eu medi aqui próximo à bateria, essa é a primeira medição, tá? E a segunda medição vai ser aqui antes da chave, tá? E vocês têm que identificar aqui também 9 volts, tá? Por quê, pessoal? A importância dessa primeira medição aqui, tá? A importância da primeira medição aqui, eu vou falar para vocês. Essa importância é que você vai detectar se a nossa bateria está carregada ou não. Se você for colocar aqui a ponta preta e a vermelha aqui depois da bateria e você encontrar 0 volts, a nossa bateria está descarregada, pessoal, tá? Se você pegar a nossa rede elétrica numa placa de circuito e colocar aqui no terra e colocar aqui nossa fonte, vai estar descarregada. Então não adianta ir mais para frente, fazer teste mais para frente, porque você já identificou o defeito está aqui, a bateria está descarregada, tá? Vamos lá, o nosso segundo ponto de medição. Por isso que vocês têm que ter isso em mente. Eu estou falando aqui os pontos de medição, tá? Com o multímetro, e vocês têm que fazer esse teste, que é para entrar na cabecinha de vocês que os testes, eles são fundamentais. Por isso vocês têm que aprender a fazer esses testes, tá? Então, primeiro, se coloca aqui a ponta preta. Primeiro teste antes da bateria, antes da chave, aqui na bateria. Segundo teste antes da chave, tá? Terceiro teste depois da chave, tá? Que é para saber se essa chave está com problema ou não, tá? Outro teste aqui no pé da lâmpada, tá? Para saber se a voltagem está chegando até aqui.
E outro teste aqui depois da lâmpada, tá? Então veja quantos testes a gente já fez aqui. Um teste aqui, 2 testes aqui, desculpa aí, 3 testes aqui, ó. Até desligar aqui para facilitar. Só um minuto. Apertei aqui. Vamos lá. Aqui, primeiro teste, a ponta preta aqui. Primeiro teste aqui, segundo teste aqui, terceiro teste aqui, quarto teste aqui, segundo teste aqui, tá? Se eu for fazer essa medição com o meu multímetro e minha chave ligada aqui, eu tenho que encontrar 9 volts aqui, tenho que encontrar 9 volts aqui, eu tenho que encontrar 9 volts depois da chave, tenho que encontrar 9 volts aqui no pé da lâmpada, e depois da lâmpada eu tenho que encontrar 0 volts aqui, 0 volts aqui, 0 volts aqui, tá? Então nós precisamos fazer esses testes, tá? Então vocês façam esse teste, pessoal, porque esse é um treinamento que a gente vai fazer não só com uma lâmpada, vamos fazer com 2 lâmpadas, 3 lâmpadas. Depois eu vou explicar para vocês como vocês montarem isso para a gente fazer esse teste, porque isso é fundamental, é uma base para a gente passar para os próximos passos sem dificuldades, tá? Então assim, faça isso aqui, montem isso aqui, tá? Eu vou estar passando para vocês somente um pouco aqui para vocês entenderem, tá? Para quê? Para que vocês tenham uma noção do que vem pela frente para nós começarmos a identificar, tá? Vamos lá. O primeiro teste que vocês vão fazer aqui é legal assim, que vão começar a encontrar assim encontrar a realidade do negócio para um circuito, tá? Assim, depois eu tô começando a descobrir aqui o circuito, como ele realmente eu vou ter que trabalhar com ele, tá? É mais ou menos isso. Primeiro teste, a ponteira preta aqui, depois da bateria, tá? Segundo teste, eu vou colocar a minha ponteira preta aqui e aqui, tá? Antes da chave e depois da chave, tá? O primeiro teste que eu fizer na bateria, eu vou ter que encontrar 9 volts, tá? Beleza, isso aqui é óbvio que eu vou encontrar 9 volts. O segundo teste que eu vou fazer aqui com a ponta preta de um lado da chave e a ponta vermelha do outro lado da chave, eu tenho que encontrar 0 volts, tá, pessoal? Ah, por que 0 volts? Porque não há uma queda de tensão de antes da chave e depois da chave. Veja que aqui tem 9 volts antes da chave e eu tenho 9 volts depois da chave, ou seja, se eu for pegar 9 menos 9, ó, 0, tá? Mais 9 menos 9 vai dar 0, não tem diferença de potencial. Se aqui tivesse 10, aqui tivesse 9, aqui tivesse 10 ou aqui 10 e 9, ia dar a diferença de 1 volt. Mas na realidade aqui não está existindo diferença de potencial, ok? Tranquilo? Então já entenderam que aqui tem 9 volts, que é a minha carga da bateria, primeiro. Segunda medição, eu estou medindo minha chave, tá? Que não há queda de tensão, que se houver queda de tensão aqui, aí a minha chave está com problema. Por exemplo, se eu abrir minha chave aqui, eu vou ter 9 volts de um lado e 0 volts do outro. Ou seja, há uma queda de tensão aqui de 9 volts. Ou seja, eu estou com a resistência aqui infinita. A maior resistência está em cima dessa chave aqui. É como se os 9 volts estivesse sobre essa chave aqui. Veja que tem 9 aqui e 0 aqui, tá? Então essa minha chave, ela tem ligada, ela tem que estar um curto, ela tem que estar 9 de um lado e 9 do outro. 0 volt de diferença de um para o outro aqui, tá? Vamos lá, pessoal. O nosso terceiro teste aqui, tá? Nosso terceiro teste vai ser colocar a ponta preta aqui no nosso negativo, daqui da lâmpada, aqui no pé da lâmpada, e o positivo aqui é antes da lâmpada, tá? O que acontece? Se eu medir isso aqui, pessoal,
tem que estar dando 9 volts de queda de tensão, ou seja, aqui tem 0 e aqui tem 9, ou seja, a diferença de potencial nessa minha chave de 9 volts. Por que isso? Porque essa lâmpada ela está sendo a minha maior resistência no meu circuito, ou seja, eu tenho minha bateria, a minha chave está passando direto, não está tendo queda de tensão nenhuma, está um curto aqui na minha chave, e toda a resistência ela está sendo aqui em cima dessa lâmpada, ou seja, está sobre essa lâmpada uma queda de tensão de 9 volts, tá? E essa queda de tensão faz com que ela acenda, porque que os elétrons vão passar pelo filamento dela, aquece esses filamentos e eles ficam vermelhos e acendendo a lâmpada aqui, tá? Esquentando, causando um atrito aqui e a lâmpada acende, tá? Então, veja que aqui eu não tenho resistência nenhuma, mas quando chega na lâmpada eu tenho uma resistência, eu tenho uma queda de tensão aqui, ou seja, quando há uma queda de tensão, está havendo uma resistência sobre esse componente e está fazendo a lâmpada acender. Aqui não tem resistência, não há queda de tensão, não está havendo resistência. Beleza? Pessoal, vamos para mais um outro teste aqui, agora com a nossa chavezinha desligada, tá? Vamos lá. Com a nossa chave desligada, você vai colocar aqui a nossa ponteira, tá? Preta aqui e a nossa ponteira vermelha aqui. O multímetro de vocês aí tem que dar 9 volts de queda de tensão. Agora vocês pegam a ponta preta, coloca aqui antes da chave e a vermelha depois da chave, tá? Vocês vão notar que há uma queda de tensão, aí marca aí no multímetro de vocês 9 volts. Por quê? Porque há uma queda de tensão aqui, há uma resistência aqui, infinita, a chave está aberta, como se fosse a lâmpada tivesse aberta, o resistor tivesse aberto. Então, há uma queda de tensão aqui, tá? Então, o multímetro de vocês é para dar 9 volts aqui. Aí vocês vão para cá, para a lâmpada. Vocês colocam aqui a ponta preta aqui e a ponta vermelha aqui. A lâmpada de vocês é para dar 0 volts. Por que 0 volts, pessoal? Porque não está 0 em cima e 0 embaixo. Porque o nosso positivo, os elétrons, como eu falei para vocês, ele sai do negativo para o positivo. Ou seja, os elétrons vêm por aqui, atravessa a lâmpada e vai ficar aqui nesse ponto. Aqui ele não passa, então ele fica aqui preso, tá? Ou seja, então os negativos que ele vem, passa pela lâmpada, fica aqui, tá? Porque essa chave está sendo maior resistência, ou seja, o nosso positivo vem até aqui e para, tá? Então se eu medir com o negativo aqui, esses pontos tudinho aqui, ele vai dar minha voltagem, mas depois ele não vai dar, ó. Ele vai continuar sempre 0, tá? Então, por isso que é interessante a gente fazer esse teste com a chave ligada e a chave desligada, tá? Beleza? Então, faça esse teste, repitam aí o vídeo, tá? Dúvida, repete o vídeo e faz esses testes que eu falei com a chave ligada e com a chave desligada, tá? Vamos lá, pessoal. Vocês notaram que a nossa ponta do multímetro que a gente utilizou, a ponta preta, a gente utilizou a ponta preta aqui para cá, depois a ponta preta daqui antes da chave, depois da chave, depois a ponta preta aqui e aqui. Então nós utilizamos aqui, nós ficamos andando dentro do nosso circuito com a ponta preta, né? Aqui, ó, tá? Agora, pessoal, nesse segundo passo que eu vou passar para vocês, nós não vamos andar mais com a nossa ponta preta. A nossa ponta preta, tá? Ela vai ficar fixa aqui, tá? A nossa ponta preta vai ficar fixa. Nós não mexer com a ponta preta, ela vai ficar aqui no nosso terra aqui, no nosso GND o tempo todo, tá? E agora nós vamos fazer a mesma medição, tá? Com a nossa chave ligada. Então vamos lá. A ponta preta não pode sair daqui, tá? Então vamos lá, a gente mede aqui antes, depois aqui na bateria, tá? Tem que dar 9 volts. Vamos medir depois da chave, antes tinha 0 volts, né? Com ela desligada,
Agora deu 9 volts, nossa segunda medição. Vamos medir a nossa medição antes da lâmpada. Também é para dar 9 volts. Vamos fazer a nossa medição depois da lâmpada. Ela tem que dar 0 volts. Pessoal, isso que eu estou passando para vocês parece um negócio simples, tá? Mas isso para identificar defeito, identificar problema no circuito, o entendimento de um circuito é muito importante, tá? Porque, por que eu estou com a ponteira preta aqui e vou medir depois da lâmpada se eu sei que é tudo 0 volts? Pessoal, mas vamos dizer que aqui no meio, bem aqui, a nossa trilha está interrompida minusculamente, você não consegue enxergar, tá? Vamos dizer que nossa trilha está interrompida bem aqui, nesse ponto aqui, e nós não conseguimos enxergar. Como a gente vai identificar esse defeito? Vamos identificar o defeito fazendo essas medições, tá? Mede antes num ponto, mede antes no outro, mede depois no outro, depois no outro, depois no outro, e por aí vai, tá? Até conseguir identificar o defeito. Por isso que é importante você repetir o vídeo, fazer o circuitozinho, treinar o circuito, para que isso fique de uma forma legal e fácil de identificar os defeitos, tá? Então, pessoal, essa é a análise de circuito, tá? Do pequeno circuito nosso, que eu queria mostrar para vocês, que é um dos nossos, vamos dizer assim, fora os 3 vídeos anteriores da grandeza, esse é o 4º vídeo, tá? Esse vídeo a gente está chamando ele aqui de análise de circuito, e é interessante que vocês identifiquem, aprendam, identifiquem aí as quedas de tensões, para que a gente tenha sucesso mais na frente, tá? Tudo aí que eu passei para vocês, pessoal, é fundamental que vocês vejam o vídeo com bastante calma, montem tudo isso aí e pratique, exercite no papel, faça no papel, tá? Que isso ajuda a memorizar, tá? O nosso próximo vídeo vai ser sobre análise de defeito, tá? Análise de defeito desse mesmo circuito, tá? Então é interessante que vocês assistam para vocês ir montando esse pequeno quebra-cabeça até 10, 20, 30 aulas aí, para vocês terem uma noção de como funciona a eletrônica aí, para vocês passar para outro patamar de aprendizado dentro da eletrônica, tá? Beleza? Pessoal, é isso aí, um abração, fiquem com Deus e até a próxima.